Um espaço de cultura, convívio e geração de renda bem na área do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia. O teatro de container da companhia Mungunzá de Teatro ocupa há 9 anos um espaço da prefeitura que estava abandonado. A construção, feita com 11 containers, já abrigou mais de 4.000 projetos culturais e sociais, inclusive fornecendo marmitas para a população vulnerável durante a pandemia. Devia ser motivo de orgulho para a cidade, mas a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, não enxerga assim. No dia 28 de maio, a companhia de teatro foi surpreendida com uma notificação extrajudicial para deixar o local em 15 dias. A justificativa é que a prefeitura planeja um novo programa habitacional no local. A ação motivou uma campanha para manter o teatro de container onde ele está. Nomes importantes do teatro brasileiro se manifestaram. Foi o caso de Antônio Fagundes. Teatro de container tem que continuar. E Fernanda Montenegro. Em carta publicada nas redes sociais, a atriz afirma que a permanência do teatro no local é um sinal de renascimento desse bairro, um espaço de comunhão humana. Em audiência pública na Alesp, um representante da companhia de teatro respondeu à justificativa da prefeitura de que a área deve ser destinada à habitação. É possível que teatro e habitação vivam no mesmo terreno, no mesmo território. A habitação necessita de equipamentos culturais, necessita de áreas de respiro, necessita de praças públicas. O BDF Entrevista de hoje aborda a luta pela cultura na cidade de São Paulo. Qual a importância de espaços culturais em áreas urbanas degradadas? E por que políticos conservadores têm na arte um dos seus alvos principais? Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. E para esse papo sobre cultura e direito à cidade, eu recebo hoje Marcos Felipe, que é ator, produtor e integrante da companhia Mungunzá de Teatro. Marcos, obrigada, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela possibilidade de conversa, de atravessamento. Então vamos lá. Começa contando pra gente como está essa questão, inclusive o prazo para o despejo já acabou. Como estão essas conversas com a prefeitura? Como que está a situação agora? O prazo já acabou, nós estamos numa vigília no Teatro de Container, mantendo as nossas programações diárias, né? A gente entende, nós tínhamos uma programação rígida e fixa até 22 de dezembro e a gente permanece com essa programação e vamos continuar com essa programação até 22 de dezembro. É também o momento da gente utilizar dessa programação para que as pessoas que não conhecem ainda o Teatro de Container passem a conhecer e dar a importância que ele tem e que ele deveria ser dado pelo poder público na cidade de São Paulo. Nós estamos aguardando a prefeitura para o mínimo de um diálogo, nem que seja numa perspectiva de nos apresentar o projeto que eles querem para aquele espaço, porque é tudo diz que me diz que, então a gente não tem acesso ao projeto, não tem acesso à planta, não tem acesso a todos os mecanismos burocráticos que deveriam ser feitos para a construção de uma política pública. Então, nesse momento, a gente está aguardando a prefeitura que nos mostre e que nos chame para conversar, que era o que deveria acontecer desde o início, né? Política pública deveria ser pensada e conversada junto com a sociedade civil para que ela fosse aplicada pelo poder público e não num viés de denominação vem de cima para baixo, assim. Então, o momento que a gente está vivendo hoje é um pouco nesse sentido, resistindo, mostrando ainda mais para a sociedade civil a importância desse espaço no centro de São Paulo e aguardando a prefeitura para que a gente consiga minimamente achar uma solução palpável e viável para a cidade, não é para Mungunzá ou para o prefeito Ricardo Nunes. É uma solução que seja plausível e interessante para a cidade de São Paulo. Você acha que corre o risco realmente de despejo? Como que estão essas estratégias, né? Como vocês estão sentindo ali essas estratégias do próprio poder público no manejo dessa situação em específico, Marcos? Eu acho que é tudo tão violento, né? Você ser um artista da cidade de São Paulo, que faz um trabalho importante, que está há 9 anos atuando, fazendo às vezes do poder público uma das áreas de maior vulnerabilização social da América Latina. E você recebe uma carta de despejo, sem comunicação prévia, sem nenhum tipo de diálogo. Então, assim, a gente está falando de um nível de violência muito grande. Então, eu, embora ingênuo, custo acreditar
que a gente vai ter a simbologia de tratores passando em cima do teatro e expulsando artistas desse teatro. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pondero e falo assim, mas a violência está se dando a todo momento, do tipo, estamos vivenciando essa violência a todo momento. Então é possível que a cidade de São Paulo, representada pelos seus representantes, pelo prefeito, por todo o seu secretariado, tenha a ousadia de destruir um teatro, de chegar com um trator e destruir um teatro. Porque se foi enviada uma ordem de despejo sem a comunicação prévia, né? Então a gente fica temeroso, inclusive, com a nossa integridade física, sabe? A gente está fazendo vigília e tudo e fica temeroso com a integridade física, porque a violência vai escalando num nível que você fala, não é possível que o poder público está compactuando com esse nível de violência. Houve um amplo apoio da classe artística, artistas de peso apoiaram a companhia. Como tem sido, qual a importância desse movimento para isso que está acontecendo agora? Eu acho que é um megafone, né? Os artistas formados em teatro, enfim, que prezam pelo teatro, que entendem a importância do teatro e que hoje estão comunicando com o grande público através do cinema, através da televisão. É importante que esses artistas se manifestem, porque senão a gente fica muito numa resistência nichada, sem que a sociedade civil como um todo entenda os conflitos que estão se dando. Então, de alguma forma, é importante foi muito emocionante para a gente receber o apoio do Antônio Fagundes, muito emocionante para a gente receber o apoio da Fernanda Montenegro. E de alguma forma a gente fala, caramba, é isso mesmo, é importante, do tipo, espaço importante, espaço significativo. É isso mesmo, as pessoas precisam se posicionar com relação à defesa dele. Porque ontem foi um vento forte, aí hoje é o teatro de container, amanhã é outro, depois é outro, e na hora que a gente vê, a gente não tem mais teatro, a gente só tem o teatro dentro de shopping, sabe? Que não é nada contra, porque eu acho que a cidade precisa ter tudo, precisa ter absolutamente tudo. Mas não pode aniquilar esses teatros de calçada, esses teatros que têm relação urbana, esses teatros que têm relação com o território, que têm relação com as pessoas do território, o território que forma esse teatro. Então é uma comunhão humana ali, como a própria Fernanda Montenegro escreve na carta. Então, senão daqui a pouco a gente começa a aniquilar esses tipos de lugares, esses tipos de encontro da sociedade, e a gente só vai ter um manifesto artístico o dia que a gente for passear dentro do shopping. E não é essa cidade que eu quero, sabe? Não é essa cidade que parte dos cidadãos dessa cidade querem. Então, é bom que a gente pondere e comece a conversar de uma forma amplificada para a sociedade civil. Fala assim, ó, estão aniquilando um tipo de arte, do mesmo jeito que os cinemas de calçada sofrem, sabe? Então a gente tem uma coisa aqui em São Paulo, oriunda há anos atrás de política de incentivo, através de leis de fomento e tudo, do tipo, nós temos uma potência enorme de grupos teatrais de pesquisa continuada. Nenhum país do mundo tem a quantidade de grupos teatrais de pesquisa continuada, de trabalhos contundentes, estéticos e políticos, do jeito que São Paulo tem. E ao invés da gente levantar isso como um emblema da nossa cidade, usar isso como ponto de turístico da nossa cidade, usar ao nosso favor, a gente aniquila esse tipo de pensamento, esse tipo de ação artística. Então a gente faz exatamente o contrário, o poder público faz exatamente o contrário. Então tem aí, quando grandes nomes se manifestam, a gente conversa com a sociedade civil de forma amplificada, e aí está a importância desse manifesto. Não é de hoje que a gente vê ataques à cultura dessas linhas mais conservadoras, né, que assumiram o poder. Você vê nisso também um movimento que tem relação com essa questão de grupos conservadores que estão nos poderes públicos, atacando a cultura de certa forma, vendo a cultura como uma inimiga? Você acha que tem a ver? Eu acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver. O que é uma pena, né? Porque a gente acabou de sair da pandemia, todo mundo conviveu durante a pandemia com um manifesto artístico dentro de casa. Porque senão nós teríamos morrido se nós não tivéssemos acesso à televisão, à novela, a filme, à série. Então, isso é arte, sabe? Isso é manifesto artístico. Aniquilar o manifesto artístico que é a beleza da nossa vida, é onde a gente se vê em relevo, onde a gente se vê em espelho, aonde a gente reflete nosso cotidiano, aonde a gente promove nossas emoções de alegria, de paixão, de tristeza,
onde a gente se reconhece como povo, sabe? O Brasil deveria exportar o que a gente faz de melhor, a potência que é o nosso povo, nosso pensamento, nosso povo criativo. E aí entra um pensamento conservador que aniquila isso. E o que sobra engessa e plastifica. Então, não tem como a gente desassociar dos últimos anos que nós passamos no nosso país, no governo Bolsonaro, da completa desvalorização do nosso manifesto artístico, com o que está acontecendo hoje em São Paulo. O que eu acho, de fato, uma pena, porque não precisaria, sabe? Nós não precisaríamos estar passando por isso. A liberdade proposta, né, àqueles que são de direita, é exatamente aquilo que a gente quer, do tipo, que sejamos livres, né, do tipo, para nos manifestarmos artisticamente. Então tem uma relação, sim, do tipo, o que é uma pena, porque você olha para o governador, você olha para o prefeito e fala, não tem necessidade nenhuma de aniquilar esse tipo de existência. Marcos, existe uma questão relacionada ao território, né? A prefeitura afirma que ofereceu um outro local para o grupo que é mais próximo da Praça da Sé. O prefeito Ricardo Nunes disse que a proposta é para o grupo sair de uma área degradada e ir para uma área muito boa, nas palavras dele. E a companhia já afirmou que não se interessa por essa proposta e quer permanecer onde está. Queria que você falasse, você já falou desse vínculo, quanto não é uma coisa desconectada da outra e que o trabalho de vocês tem tudo a ver com o território. Então não se trata simplesmente de mudar de lugar, né? A gente está falando de um vínculo que é importante de ser mantido. De alguma forma, Lona, isso escancara que as pessoas não estão pensando em cidade. Então, o prefeito não está pensando em cidade. Isso que é vergonhoso, assim. Porque não é do tipo, qual é o lugar que a gente vai precisar aplicar uma política pública que esteja relacionada à cultura, então o teatro é importante. Não, é assim, vamos resolver esse assunto. Pega daqui e joga para lá. E nós, do Teatro Container da Mungunzá Teatro, não estamos interessados em doação de terreno público. Nós não estamos interessados. O que é público é público. A gente está interessado em trabalhar com segurança. Então, quando nos passa que vai ser doado um terreno, não estamos interessados nisso. A gente não quer terreno público. Porque a gente acha que a terra pública é pública. Agora sim, queremos sim uma segurança para poder trabalhar. Mas quando nos dizem, vocês precisam ir para a Sé, eles escancara um não pensamento sobre cidade e escancara um não entendimento do que é o Teatro Container. Porque o Teatro Container ele foi criado pelos moradores e moradoras daquele território. Ele tem vínculos de afeto com os moradores e moradoras daquele território. Fazendo uma comparação esdrúxula, é como se você estivesse na sua casa durante anos e anos, e aí você conhecesse o padeiro, que você conhecesse o bar, que você conhecesse a pessoa do mercado, que você conhecesse todos esses agentes, que você criasse afetos, relações, e do dia para a noite a prefeitura vem e fala assim, você precisa fechar a sua casa e você vai morar no outro bairro, porque vai ser melhor para você. Sabe, é tão absurdo, porque não tem um entendimento. Fora isso, não tem um entendimento do que é arquitetura. Do tipo, nós fizemos um teatro cuja arquitetura, as paredes do teatro, elas são de vidro. Para que a pessoa que esteja andando na rua olhe e veja o teatro. Para que o teatro, quando esteja acontecendo, se manifeste na rua. Ele foi pensado para que do lado dele tivesse um parquinho, para que ele funcionasse arte junto com lazer para as crianças, junto com geração de renda com ateliê de costura, junto com o estúdio, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então é um pensamento sobre aquilo, não é um bloco que é um teatro, é isso. Então quando fala, vamos tirar daqui para colocar em outro lugar, que não cabe essas ações, que vão encaixotar a arquitetura num terreno, você fala assim, eles não sabem o que eles estão fazendo, do tipo, eles não têm a mínima noção do que é isso. E nós estamos falando de uma arquitetura reconhecida internacionalmente. Que, novamente, assim como nós, os governantes, deveriam promover aquilo que a cidade de São Paulo tem de melhor, do tipo esses grupos de teatro, a proliferação artística que a gente tem aqui, é a mesma coisa com relação ao Teatro Container. O Teatro Container foi disparador de política pública, vencedor de prêmios importantes com relação à arquitetura, replicado em vários municípios, com uma literatura vasta sendo escrita, nesse momento já escrita e também continuando a ser escrita sobre ele.
Então, os governantes, ao invés de falar assim, isso aqui é de São Paulo, é um motivo de orgulho da nossa cidade. Ao invés de eles falarem isso, eles aniquilam. E aí a gente fica assim, sem entender, falar assim, então vocês estão querendo o quê? Sabe? Tipo, então essa dicotomia que a gente se encontra nesse momento. Nesse sentido de entender o que se quer nesse território, existe toda uma análise sobre a higienização que vem sendo feita. Como vocês observam esse movimento? Vocês já estão no território há muito tempo. Está acontecendo a olhos vistos? Como que vocês têm observado isso no território e como isso também se relaciona com o que está acontecendo com a companhia? A gente está eu sempre falo isso, do tipo, o território onde nós estamos inseridos é um dos maiores territórios de vulnerabilização social da América Latina, não tenho dúvida nenhuma disso. Pela forma com que a gente atua, obviamente nós somos porosos e a gente trabalha com o vulnerável. Nossos espetáculos, a forma com que a gente trabalha está pautado também sobre isso. Por isso que a gente trabalha sobre o aspecto da política da redução de danos, sobre o aspecto da política de saúde, sobre o entendimento de que é importante a geração de renda. Então, todo o nosso trabalho está formado um pouco nessa questão, exatamente pelo território em que nós estamos inseridos. E nós temos visto, ao longo dos últimos anos, essa ação violenta do Estado com o povo mais pobre. E aí não tem como também a gente não associar ao nosso racismo estrutural. A porcentagem muito grande do povo pobre ou daqueles que estão em consumo abusivo de droga são resultados da nossa imensa desigualdade social e do nosso racismo estrutural. É só ver a cor das pessoas que estão. É simples. E aí quando você olha a cor das pessoas que estão nesse estado e a cor das pessoas que estão com a caneta na mão, a gente precisa muito olhar para isso e encarar isso de frente. Então, a gente tem ao longo dos últimos anos observado no centro de São Paulo um massacre com o povo pobre e com o povo preto. Do tipo, com a violência do Estado a serviço de uma higienização nesse território, serviço de uma limpeza nesse território. Porque não se pode ver a pobreza nesse território, mas ao invés de a gente fazer políticas de afeto, de resgate, entender o consumo problemático de droga com políticas multifacetadas, que vai de cultura à saúde, a gente só entende na chave da violência, na chave da violência do Estado, na chave da polícia. Então nós passamos os últimos anos a ver dispersão dos usuários de consumo problemático de droga, a violência em cima dessa corporeidade, e hoje, do tipo, não temos dúvida nenhuma que o fluxo foi espalhado para a cidade de São Paulo. Então, tipo, completamente espalhado. E aí, nas bordas da cidade. Então, de novo, a gente está fazendo o processo de gentrificação. A gente está espalhando o povo pobre do centro para as bordas da cidade para a gente elitizar o centro. Então, e estamos vendo isso cotidianamente. Você falou de todo o trabalho que é preciso ser feito com essas pessoas. Nesse sentido, a companhia e o teatro têm vários projetos sociais. Você podia falar um pouco mais para a gente do que está em jogo, do que a gente está falando? Eu acho que assim, todos os nossos trabalhos têm essa porosidade do social, né? A gente, ao longo dos últimos anos, passou a ser um coletivo especialista em entender arte como redução de danos. Ainda se fala pouco sobre isso, né? Porque normalmente a redução de danos está muito voltada para a área da saúde, mas a gente já passou a entender a arte como geração de renda, como redução de danos e numa política de geração de renda. Inclusive a gente está com um projeto incrível agora, de uma parceria Teatro Container com o Ed Rock, que é para a formação de 12 MCs que estão ou estavam em situação de vulnerabilidade social ali do centro de São Paulo. Esses MCs estão passando por um lugar de formação, depois eles vão para o estúdio e com direção artística do Ed Rock eles gravam um disco. Então, esse é um exemplo de como a gente trabalha, no entendimento de que enquanto essa pessoa está em formação, ela não está usando a droga. E ela estando em formação, ela consegue gerar a própria renda. Tendo geração de própria renda, ela consegue ter autonomia de escolha. Autonomia de escolha é onde ter onde comer, ter onde dormir. E aí as pessoas vão caminhando na vida por um processo de ressociabilização. Esse é um dos exemplos de um projeto que está acontecendo exatamente agora, que de alguma forma ele é fotografia de tudo que a gente pensa. Então tudo que a gente faz naquele território é um pouco nessa perspectiva. E tem um lugar que não é fácil, mas que a gente tenta exercitar, que é não fazer para, mas fazer com. Então não temos interesse em fazer para as pessoas, em trazer coisa para as pessoas.
temos o interesse de fazer com as pessoas, de criar com as pessoas. E isso muda tudo. É um tipo de pensamento que muda absolutamente tudo. Você deixa do olhar colonizador do que eu estou trazendo que é interessante e passa, vamos produzir junto, que o que vamos produzir juntos que é interessante. Então é um pouco das coisas que estamos fazendo naquele teatro. A gente tem um projeto em pleno vigor chamado Negras Melodias, com artistas da cena preta musical que se apresentam. A gente tem agora, vamos numa nova edição do Circo Container, que trata de apresentações de circo para toda aquela população, principalmente para as crianças do território. A gente tem esse projeto Entre Sucesso e a Lama, como eu falei, de parceria nossa com o Ed Rock, e tem as programações teatrais contínuas, com temporadas de espetáculos contínuos. Então, tudo isso acontecendo naquele momento ainda nesse semestre. Vocês também têm um projeto urbanístico que engloba toda a praça onde o teatro está. Acredito que a gente tem uma imagem para mostrar desse projeto, para que você explique um pouquinho melhor o que vocês planejam fazer. A gente está entregando para a prefeitura aquilo que a prefeitura não deveria fazer conosco, né? Então, quando a prefeitura fala, tem projeto para cá, torre de habitação, não sei o quê, aí a gente sentou com grupos de arquitetos e urbanistas, nós fizemos o nosso projeto e mostramos para a prefeitura, falando assim, ó, esse é o nosso contraprojeto para vocês, do tipo, é o que a gente entende que tem que ser para aquele território. E aí nós chegamos em duas plantas, essa aqui que a gente está vendo é a nossa planta número 1, que a gente entende que deveria ser o ideal, esse espaço ser entendido como praça pública, teatro praça pública, na qual ele funciona como teatro, mas também funciona como área de lazer para todas as pessoas desse território e todas as pessoas que virão morar nesse território, porque, como sabemos, vai ter um projeto de adensamento populacional desta área. Essas pessoas também vão precisar de parque, de área de lazer, que quando a gente pensa em habitação, não deveríamos pensar só em casa, porque habitação é habitar a cidade. Então o projeto habitacional deveria estar sendo pensado junto com equipamentos culturais, com praças públicas, com hospitais, enfim. Habitação não é só moradia, habitação é habitar a cidade. A pessoa tem que ter onde dormir, mas tem que ter o que comer, mas tem que ter onde dar risada, mas tem que ter onde descansar. Então a habitação é pensar de forma ampla. Então esse projeto que a gente apresenta para a prefeitura é para motivar os agentes públicos a pensar a habitação de forma ampla. E a grande ironia da situação é porque nesse encontro que nós fizemos com os arquitetos, a gente inclusive chegou à conclusão que é possível ter uma torre habitacional no próprio lote. Que é possível ter uma torre habitacional com praça pública e com teatro. Dá para ter tudo no mesmo lote sem machucar a cidade. Então, caso a prefeitura ou o estado não queiram fazer, fica evidente que é para aniquilar o teatro. Porque dá para conviver tudo ao mesmo tempo. Inclusive, você toca numa questão importante, né, Marcos, que é a prefeitura cria uma falsa dicotomia. A gente precisa tirar esse teatro porque a gente precisa priorizar a moradia, como se a cultura não fosse importante ou como se não fosse tão fundamental. A gente entende que existem as necessidades básicas, mas a gente não está falando exatamente de coisas excludentes, pelo contrário, né? Porque daí é a mesma lógica. Você faz um edifício, mura esse edifício, e constrói um balanço, um playground de plástico dentro desse edifício. Isso não é pensar a cidade, isso não é pensar a habitação. A antiga área do fluxo, onde era concentrado o fluxo, próximo da Sala de São Paulo, que hoje não é mais, e que foi feito uma área de playground, a qualquer momento do momento que você passar lá, você vai ver vazio, porque aquilo não foi criado pela comunidade. Foi criado de cima para baixo. Quando as coisas são criadas de cima para baixo, você não tem uma relação afetiva com aquele negócio. Então você não utiliza aquele negócio. E aí a política pública fica esvaziada, sabe? Então o que estamos tentando fazer é propor de baixo para cima. Ó, aqui, essa comunidade queria isso aqui, dessa forma. É possível alinhar o que vocês estão pensando com o que já existe aqui. Porque tem uma coisa que fica escancarado nesse projeto, que é difícil, né? Que é a prefeitura desrespeita a história das coisas. Então, tira aqui e acaba essa história. Então, ela não respeita a história. História que é potência para a própria cidade. Então, quando a gente
É possível. Então aqui tem um teatro, a gente pode erguer torre de habitação aqui, as coisas, pensar a cidade de acordo com o que já existe, não destruindo para construir outra coisa. O que temos aqui de potência? Então a gente vai aplicar a política pública partindo do pressuposto do que já temos aqui, não no pressuposto que vamos destruir para construir, sabe? Então é um pouco isso. Vai fazer a política pública de habitação? Então vamos pensar a partir do que tem nesse território, dos inúmeros edifícios sem finalidade pública que estão aqui, do teatro que está aqui. Então vamos pensar a política de habitação a partir disso? Então é isso que a gente está exigindo que o poder público faça. Para além de tudo isso, a gente está falando de uma companhia que tem um longo histórico, né? Um trabalho muito importante, muito potente. Vamos conhecer um pouco mais para a gente saber do que está em jogo, né? Com todo esse contexto que a gente está mostrando aqui. Eles começaram atravessando praças, palcos improvisados, compartilhando arte nas frestas das cidades. Com 16 anos de trajetória, a Companhia Mungunzá é uma das experiências teatrais mais potentes do Brasil. Com uma abordagem autoral, corajosa e transformadora, a Mungunzá leva para o palco as experiências pessoais, a memória, a dor, a resistência. O repertório é fruto de uma permanente investigação, que deu origem a produções como Luiz Antônio Gabriela, que conta a jornada de uma travesti na família conservadora, Epidemia Prata, que revela a petrificação nas relações pessoais, enquanto a Cracolândia é invisibilizada, ou Poema Suspenso para uma Cidade em Queda, uma fábula sobre traumas sem solução. Tudo é fruto dessa mesma urgência, dar espaço a histórias que estão nas margens. As criações da companhia já circularam por 19 estados do país, cruzaram fronteiras e chegaram a palcos internacionais, de Portugal até a Índia. O reconhecimento veio também por meio de importantes premiações, como o Shell e a APCA, além do impacto afetivo e simbólico que a companhia provoca onde passa. Em meio a essa trajetória, o Teatro de Container se torna mais do que uma sede. É extensão da própria linguagem do grupo. Ele hoje pulsa como um espaço de resistência, onde múltiplas vozes, coletivos e expressões artísticas encontram abrigo e liberdade. Pois é, o Teatro de Container, que era uma sede, virou uma plataforma artística muito maior. O que mudou a partir do momento que vocês tiveram esse espaço físico, Marcos? Eu acho que a gente passou, o Teatro de Container, ele vem depois, a gente alugou uma sede no Bom Retiro, e aí quando nós alugamos essa sede no Bom Retiro, a gente começou a se questionar por que nós pegávamos, enfim, era contemplado via edital público de algum edital de cultura, e aí pegava parte desse recurso para pagar aluguel, né, o aluguel da nossa sede. E aí a gente começou a se questionar que isso não era justo, você pegar um dinheiro da cultura e entregar ele direto para o proprietário de terra, tendo em vista quão democrático e público é a nossa ação e tendo em vista a quantidade de equipamentos ociosos que tem na cidade de São Paulo. E aí o Teatro de Container surge dessa fricção do pensamento, a gente fica assim, opa, tem alguma coisa errada. E aí como nós tínhamos feito um trabalho nosso que tinha feito muito sucesso, que foi o que passou no VT, o Luiz Antônio Gabriela, nós tínhamos um caixa ali de 250, 300 mil reais. E a gente falou, vamos pegar esse caixa, comprar containers e achar um terreno sem finalidade pública e construir um espaço cultural. Então foi basicamente sobre isso. E o Teatro de Container se forma ali e rapidamente ele é alçado ao patamar de centro cultural público, porque ele não se fecha no próprio umbigo do grupo, ele se abre para a cidade. Não à toa, ao longo desses 9 anos, a gente executou mais de 4.000 ações artísticos sociais, sendo 83% delas gratuitas. Então tem essa elevação do grupo, esse momento do grupo, né? Mas a gente considera o Teatro de Container, internamente, a gente considera como uma obra artística nossa, performática para a cidade. E a partir disso a gente fez outras obras, que inclusive obras que refletissem o próprio Teatro de Container. Então hoje a Companhia Mungunzá é uma companhia de 16, prestes a fazer 17 anos, com todos os trabalhos em repertório, então todos os trabalhos artísticos em repertório, é cabotino eu falar isso, mas assim, já está num grau de maturidade e de reconhecimento perante todos e todas dessa cidade, reconhecido que deveria ser cuidado pelo poder público, né, que deveria ser mostrado pelo poder público como emblema da nossa cidade, não é?
E então esse é o nosso perfil estético, político, artístico, um grupo de teatro que tem uma sede muito importante na cidade de São Paulo e todas as obras deste grupo de teatro são reconhecidas e são do repertório. Então não são obras que nós fizemos e deixamos de fazer. Todas a gente pode fazer a qualquer momento. E aí a gente trabalha muito. A gente tem, em média, ao longo desses 17 anos, uma média de apresentação de 70 apresentações por ano. É muita coisa, sabe? Do tipo, para um grupo de teatro. Então, essa é a relação que nós temos com a nossa arte, com o nosso manifesto. E isso, obviamente, transborda, porque daí a gente vai para a música, vai para o cinema, vai para todas as outras manifestações artísticas. Mas o nosso chão é o teatro. Vocês falam de temas muito duros nas obras de vocês, como trauma, exílio, abandono, invisibilidade. Tudo isso tem a ver também com o território e com as vivências de vocês naquele território? Eu acho que sim, também, muito. Mas não só. Tem a ver de onde viemos, né? Qual tipo de criação que tivemos, quais foram os obstáculos que nós passamos. Então eu acho que foi uma comunhão de artistas educadores, todos oriundos da classe trabalhadora, das bordas da nossa cidade, e que se juntaram para se manifestar artisticamente através do teatro. E todos os nossos conflitos, né, humanos, e que junto a isso foi trabalhar numa área de vulnerabilização social. Então esse combo fez com que as nossas obras tivessem um alto apelo estético. Todas as obras têm um apelo estético muito bonito e um apelo político também muito engajado. Então tem um pouco disso. Aí somos todos nessa linha, mas vou falar um pouco de mim, né? Tipo, eu sou filho de professora que ficou agora recém-aposentada, mas que ficou 40 anos em sala de aula. Linha de frente de greve, sabe? A gente agora recentemente fez uma audiência pública na Lesp, e aí eu falei para os meus companheiros e para minhas companheiras, falei assim, a última vez que eu tive na Lesp foi ocupando a Lesp quando criança, com a minha mãe, grevista, e a polícia jogando bomba dentro. Então, isso mostra um pouco do perfil nosso, né? De que porque a nossa arte é dessa forma, que a gente responde artisticamente a toda a violência que o Estado nos revela. É claro que isso reverbera também com as pessoas daquele território. Como que é essa relação das pessoas verem essas obras e não só verem o que vocês retratam ao ver o que acontece ali, mas também essas histórias que vocês trazem, como você relatou? Acho que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito importante, ainda meio em desuso, né? Uma pena que ainda esteja em desuso, mas a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante, que é a arte em comunidade. E aí é muito bonito você, através daquilo que eu havia comentado, não fazer para e fazer com, é muito bonito você fazer um trabalho na comunidade e ver toda essa comunidade fazendo junto e toda a comunidade feliz porque está se sentindo representada. Então, os nossos últimos trabalhos teve um alto apelo de fazer arte em comunidade e toda aquela comunidade dentro do teatro vibrando e fazendo junto, sabe? Então, acho que tem um pouco dessa atmosfera. Você acredita que também, por exemplo, falar dessas histórias ali do território também é uma forma de dar visibilidade a isso? Isso se perde a partir do momento que vocês têm a perspectiva de sair dali e ir para um espaço que não contempla toda essa riqueza que a companhia traz? Total, é um apagamento da história, que é o mais grave de tudo. É o mais grave de tudo porque é um apagamento da história que foi construída e que está sendo aniquilada de diversas formas, né? Então, acho que a maior gravidade da gente sair do território é o apagamento de toda a história que há naquele território, que é um território riquíssimo. E que aí, quando você vai desmontando os aparelhos, como você vai desmontando as coisas que acontecem, como você vai expulsando essas pessoas, você vai apagando a história desse lugar, que é o que nós, como seres humanos, temos de maior importância, que é a nossa história, de onde a gente veio, o que a gente faz, para a gente poder caminhar para frente. Então, a violência, nesse sentido, de deslocar a gente, de enviar uma carta de despejo sem uma comunicação com a gente, sem um diálogo,
de desmontar um equipamento dessa envergadura, é só sobre apagar a nossa história. E aí não cederemos, porque não estamos dispostos a que a nossa história seja apagada. Você vinha falando um pouco antes, né? A gente bateu um papo aqui antes do programa, no quanto vocês também estavam no processo de outras criações, de trazer outros temas, aí vocês foram atravessados por toda essa violência. Qual a motivação para continuar criando? Né? E o quanto tudo isso também influencia nesse processo criativo de vocês, porque é tão complexo, né? Querer também avançar, falar de outras coisas e ser atravessado por uma situação que se impõe. É uma anedota que está rolando, né? Porque a gente está agora em sala de ensaio, num trabalho que estreia em agosto. E aí a gente artisticamente decidiu se afastar um pouco do teatro de container para poder criar essa obra, desculpa, com outro relevo, né? Porque a gente, quando está criando dentro do teatro de container, a gente está muito inserido. E aí essa obra a gente falou, vamos se afastar para a gente criar com um olhar distanciado, ir para outros universos e tudo. E aí a gente alugou um galpão, né, aqui no Campos Elíseos, para fazer na distância, e aí fomos atravessados com todo esse problema do teatro de container. Mas eu, nesse momento, estou depositando todas as minhas fichas naquilo que a gente não enxerga. Há de se ter, a encantaria há de estar nos encaminhando para alguma coisa bacana, sabe? Então eu estou depositando as fichas do nosso momento artístico, do momento do teatro de container, tudo nos orixás que nos guiam. O quanto você acredita que isso pode trazer também novos temas, resistência e mais conscientização também para as pessoas que tiverem contato com a obra que vocês criam? Sendo atravessado por isso, isso estará em cena e será visibilizado. Não tem como, né? Somos artistas e vomitamos isso para o mundo. E eu acho que é uma arte denúncia e tem a sua importância porque vira história e porque vira denúncia. Porque tenta não se apagar no passado e tenta abrir caminhos para o futuro. Então, a Cia Mungunzá vai permanecer nesse lugar de preservar, seja a qual custo for, a história, denunciar para poder abrir caminhos para o futuro. Você já comentou aqui o quanto a comunidade é engajada, é importante nesse processo. Diante de tudo isso, como tem sido essa mobilização? Vocês têm sido abraçados também por essa comunidade? Como que está essa mobilização da Companhia Mungunzá com todas as pessoas que compõem esse grande coletivo? A gente está num momento muito, muito emocionante, assim, de estarmos emocionados pela reverberação que tudo isso causou. Porque a gente passou a entender a relevância daquilo que a gente faz parte. Então, uma comunidade que se abraça, uma comunidade que bate o pé e fala não vai sair daqui, tudo que saiu na mídia, então a gente está muito impactado também do tipo, caramba, que legal, né? Do tipo, que força, né? Porque de alguma forma é sinal de que o que nós estamos fazendo lá resultou positivamente, impactou positivamente milhares de pessoas. Por isso que tantas pessoas defendem. E tem uma coisa que é quase única nesse momento polarizado que a gente vive, que você não vê agentes da sociedade civil a favor do prefeito ou do governador nesse caso em específico. Você não vê. Até as pessoas que votam no Nunes, que estão com o Nunes ou que estão com o governador de São Paulo, até essas pessoas estão sendo contra o despejo do teatro de container. Então, é quase que único nesse momento nosso político uma aglutinação suprapartidária de que todo mundo, a sociedade civil, todos os partidos políticos, todo mundo falando assim, não, isso é um erro, não façam isso. Então, a gente percebe uma força da prefeitura tentando mudar a narrativa para ter a sociedade civil ao lado e não conseguindo. Ou seja, isso mostra o impacto que aquele teatro tem para aquele território e isso deixa a gente muito emocionado também. Para além de toda essa questão do despejo, que outras histórias vocês gostariam de contar, olhando para um futuro também? Eu acho que
história nossa, né? Em comunhão com as pessoas subalternizadas desse nosso país, desse nosso território. Tantas potências, sabe? Tantas potências. A gente está fazendo esse projeto com Ed Rock, tanta potência, 12 pessoas que começam a cantar que você fala assim, onde você estava? Por que ninguém te viu cantando, sabe? Tanta potência. E aí eu espero que a gente possa ser, junto com todas essas pessoas, amplificador do subalterno, sabe? Do tipo, que a gente possa denunciar, mas mostrar toda a nossa potência, sabe? Deslocar nosso protagonismo para poder parceirar com todas as corporeidades emergentes, enfim. Espero que a gente tenha força e que a gente consiga, junto com a galera, seguir nesse sentido. Muitas pessoas falam, né, que defender toda a presença da Companhia Mugunzá do Teatro de Container também é algo que vai além da cultura, mas a gente está falando de defender uma cidade que seja mais inclusiva, mais humana. Vocês também veem nesse sentido? É isso, do tipo de uma sociedade plural, né? De uma sociedade que não se encontra só no shopping, sabe? Que gosta de praça, que gosta de dançar, que gosta de ver filme, que gosta de ver os filmes que estão no Cinemark, mas que gostam de ver os filmes que estão na linha alternativa, nos cinemas de calçada. Eu tenho interesse em conhecer músicos que a grande imprensa, a grande mídia ou o conglomerado de casas de show não está me apresentando, e eu quero conhecer outras coisas. Então, o tipo de cidade que a gente busca nesse sentido é que tenhamos tudo, sabe? É que todo mundo tenha a força, que a gente possa ir num cinema de calçada, que a gente possa ir num cinema dentro do shopping, que a gente possa ir num teatro de calçada, em que a relação com a comunidade está posta, que o estudo de tudo que é feito ali tem uma relação territorial, mas que também eu possa ir ver um musical, mas que também eu possa ver um teatro stand-up. A gente precisa ter toda essa gama de ofertas na nossa sociedade. E não aniquilar e do tipo engessar e plastificar e falar assim, não, hoje é só isso. E aí, do nosso ponto de vista, o que estão nos colocando você só vai poder ir para esse tipo de teatro. Porque essa máquina de desenvolvimento que eles propõem é assim, eles falam ainda, vamos destruir tudo, vamos construir um prédio, mas aqui vai ter um teatro. E aí o teatro vira só um espaço físico para essa galera, não vira uma relação de criação no território. Então, a gente grita para que não seja aniquilado um tipo de manifesto artístico feito por coletivos, feito pela borda, feito de forma artesanal, feito de forma alternativa, porque isso é o ouro que temos. E aí a gente vai aniquilar o ouro que temos para plastificar toda a relação humana, para todo mundo se tornar plástico. Para a gente encerrar, Marcos, nesse momento, né, que a cultura é tão atacada, vocês são mais um grupo, né, sendo atacado, enfim, num processo que já vem acontecendo com muitos outros, e são um exemplo de como resistir com afeto e coragem. E aí queria que você deixasse uma mensagem também para todas as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade também, tanto na arte quanto no território. Eu não sei se eu consigo, enfim, apontar caminhos, assim, né? Porque a gente está fazendo o que a Guiança tem nos colocado a ser feito. Mas, assim, é resistir, né? É não se entregar a esse processo, a esse projeto nefasto de uma cidade que não é possível ser feita, porque temos pluralidade. Então é resistir, é denunciar, é ir para a luta, é o que a gente tem tentado fazer, assim, denunciar, mostrar contranarrativas. E é muito difícil, porque estamos tentando fazer contranarrativa o Estado, com todo o seu poder, todo o poder de Estado que tem. E a gente está tentando fazer, não, há outros caminhos, vem conversar com a gente porque temos outros caminhos a propor. Então, se pudesse deixar, enfim, alguma coisa, vamos lutar, porque se for pra gente cair, que a gente caia de pé. E a gente espera que não caiam, mas que se caírem, que deixem um legado, e a gente vai estar aqui também para mostrar essa mensagem para muita gente. Obrigada, viu, Marcos, por essa entrevista, e a gente acompanha e dá as informações também
sobre essa questão. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de conversa. E esse foi o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e até um próximo programa. Tchau!